Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades. Pois bem, hoje, sexta-feira, 27/3, vamos iniciar nossa aula de Geografia. E na unidade 1, nós aprendemos sobre os elementos que compõem o mapa e também aqueles que são necessários para que nós possamos identificá-lo, fazer a leitura do mesmo, não é verdade? Já na unidade 2, nós vamos falar sobre os mapas e seus elementos. Observem aí as imagens de abertura da unidade, páginas 32 e 33. Nós temos a representação de dois mapas, um bastante antigo e outro bem atual. Eles trazem a representatividade dos continentes, só que, como a tia disse, um bem mais atual, como realmente é hoje, né? E como nós adquirimos esse conhecimento? Sabemos verdadeiramente como está a extensão geográfica, como é a formação, o desenho geográfico de cada um dos continentes, países, né, cidades. É através dos satélites, a tecnologia que nós temos, que enviam imagens precisas para que nós realmente tenhamos a noção de como é o local onde nós vivemos. A página 34 diz a importância da cartografia e sua evolução. A cartografia é a ciência que está associada às representações espaciais, seja de uma área pequena, como um lugar onde vivemos, seja de uma área grande, como o planeta. Grifem toda esta frase que nós lemos agora. Aqui, no primeiro parágrafo, de a cartografia até planeta. Grifem. Essas representações podem ser antigas ou atuais, como os mapas de abertura da nossa unidade. A prática de representação por meio de mapas é muito antiga e tem como propósito auxiliar na localização. Com o tempo, os mapas foram evoluindo e atualmente temos mapas muito mais precisos que os do passado, facilitando nossa leitura e compreensão. Para aprofundarmos esse conhecimento, faremos a leitura de um trecho de um texto logo a seguir. Esse texto foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A palavra cartografia tem origem na língua portuguesa, tendo sido registrada pela primeira vez em 1839, numa correspondência, indicando a ideia de um traço de mapas e cartas. Hoje, entendemos cartografia como a representação de toda a superfície terrestre e de parte desta, apresentada através de mapas ou plantas. Grifem esse trecho do texto. A palavra cartografia até cartas. Podemos dizer que a capacidade de representação das informações está associada ao período histórico. A tendência é que quanto mais atual for o mapa, mais será a tecnologia utilizada e mais precisas serão as informações, o que possibilita representar elementos mais variados. O uso de computadores tem nos permitido a produzir mapas de modo mais rápido e com informações mais variadas do que no passado. O uso de outros tipos de tecnologia, como as imagens de satélites, que passaram a existir somente no século passado, também contribuem para o avanço da cartografia. Nós podemos dizer que o mapa atual apresentado na abertura desta unidade mostra os contornos das áreas de forma mais precisa que o mapa antigo, também apresentado lá na abertura.
Para entender como as formas de representação cartográfica se transformaram ao longo do tempo, observem a linha do tempo a seguir. Vai ficar mais nítido aí para vocês, observando o livrinho de vocês na página 35, né? Nós temos aqui, ó, a representatividade mais antiga até a mais atual. Olha só a linha do tempo, como a tecnologia nos ajudou a evoluir e a ter mais precisão nessas informações. Página 36, Histórias dos mapas e representações. No passado, os primeiros grupos humanos já realizavam pequenas representações para se localizar. Não havia papel naquela época, eles registravam as informações de diferentes maneiras, utilizando técnicas variadas, como em madeira ou argila, que eram pintadas ou entalhadas. E o que é entalhada, tia? Pois bem, vem do verbo entalhar, que significa esculpir, pintar, gravar, aliás, em madeira ou em outro material. Com o tempo, as técnicas para o registro dos lugares em que cada grupo vivia foi se aperfeiçoando, melhorando. Apesar de um mapa de Sipar visto anteriormente ser o mais antigo que conhecemos, também é possível encontrar outras referências antigas, porém menos próximas de um mapa, mas que provavelmente já buscavam representar a realidade. E muitos arqueólogos ainda se dedicam a compreender a evolução das representações e caracterização dos lugares por meio dessas representações antigas. Temos aí palavras do texto. Arqueólogo, profissional que estuda os grupos humanos antigos por meio de objetos deixados por eles e que foram preservados ao longo do tempo. Vimos isso lá em história, hein? Que objetos são esses? Chamamos de artefatos. Lembram até que vocês trouxeram muitos objetos, foi uma aula bem produtiva e enriquecedora? Pois bem, serve para que eles estudem. Grifem aí o significado de arqueólogo. Grifem todo esse trecho. Antigamente, os cartógrafos precisavam conhecer o local para poder representá-lo. Hoje, com o uso de fotografias aéreas e imagens de satélites que permitiu o aumento do conhecimento das pessoas sobre diferentes locais do mundo, eles não precisam mais ir até os locais diferentes para produzir os mapas. Percebam como a tecnologia tem facilitado bastante a nossa vida, mas devemos ter consciência e responsabilidade quanto ao uso delas. Elas podem ser bastante produtivas, mas se não tivermos cuidado em seu uso, ela pode também nos deixar em uma situação bem triste. E isso não é legal para ninguém, não é verdade? Então, façam o bom uso, sempre com responsabilidade e com a supervisão de um adulto. Não esqueçam que qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, vocês podem deixar nos comentários logo abaixo do vídeo. Assim que possível, a tia irá responder, ok? Agora, nós vamos ao nosso dever de casa, que será nas páginas 138 a 140 e página 161. Isso para nós finalizarmos de vez a nossa unidade 1. Temos início à unidade 2, mas faltou nós fazermos o dever de casa lá das atividades complementares do final do livro, né? Da unidade 1. Pois vamos para lá que eu vou explicar as atividades, ok? Elementos cartográficos, exercício número 1, página 138. Um viajante conseguiu um mapa para realizar seu trajeto pelo Brasil. No entanto, faltava um elemento nesse mapa, que o ajudaria a medir as distâncias para calcular quanto tempo levaria o seu percurso. Observe a representação que ele conseguiu.
Qual elemento faltou neste mapa? Assim como lá no início do livro, unidade 1, observem esse mapa, comparem com o mapa lá do início e vejam que elemento está faltando para esse viajante compreender o percurso que ele vai fazer. Na 139, responda as questões 2, 3, 4 e 5, assinalando com X a resposta correta. Exercício número 2. Observe a fotografia a seguir dos alunos mexendo em um globo terrestre. O globo terrestre é uma representação. Letra A, aumentada da realidade. Letra B, igual ao tamanho da realidade. Letra C, reduzida da realidade. Ou letra D, que não retrata a realidade. Lembra que nós falamos do mapa? Quando nós temos o mapa representado em nosso livro, a tia ainda deu o exemplo do Brasil. Será que o Brasil cabe realmente em uma folha de papel? Lembrem-se disso para responder essa questão, hein? Questão número 3. A principal informação de um mapa é apresentada: A, na fonte, B, nos símbolos, C, na rosa dos ventos ou D, no título. Exercício número 4. Ao indicar a localização de uma praia a um turista, um comerciante sugeriu que ele seguisse por alguns minutos em uma direção entre os pontos cardeais, norte e leste. De acordo com seus conhecimentos sobre a Rosa dos Ventos, estudadas conosco em geografia e com a tia Glau lá em ciências, esse comerciante estava se referindo ao ponto colateral. Letra A, noroeste. B, nordeste. C, sudoeste. Ou D, sudeste. Exercício número 5. Quais dos seguintes elementos em um mapa nos indica o significado de suas cores, linhas e áreas? A, a legenda. B, o título. C, a escala. Ou D, a fonte. Página 140, exercício número 6. Vá até o material complementar, esse que vocês vão buscar lá na página 161, e destaque o quebra-cabeças, monte as peças colando-as no espaço abaixo. Acho que de cara vocês vão descobrir que elemento é esse. Está facinho, facinho. Como a tia diz, mamão com açúcar batido no liquidificador para tomar com canudinho.